Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da EG. Esse encontro dos gestores hospitalares que desde 2019 tem transformado e inovado a reunião dos gestores hospitalares do estado de Goiás. A EG é uma instituição que atua há mais de 50 anos na representatividade e defesa do setor hospitalar do estado de Goiás. Hoje vai ser um encontro muito especial. Temos 3 convidados aqui que já atuam no setor hospitalar e o nosso presidente da Federação Brasileira de Hospitais e da EG. Então, desde 2019, esse encontro marcou a agenda dos executivos que atuam no setor e reuniu líderes, palestrantes renomados, instituições, apoiadores, empresas e prestadores de serviço do setor hospitalar do Goiás. Em virtude dos últimos acontecimentos nesse último ano, os encontros passaram a ser digitais e inovando cada vez mais e para que continuássemos cada vez mais próximos dos gestores e continuássemos a trocar experiências. Então desejamos que todos estejam bem e continuem acompanhando aqui a agenda de encontros da EG. Então hoje apresentamos 3 temas: judicialização, deshospitalização e paciente no centro do cuidado. Nossos convidados especiais são Messes da Silva Nunes, advogada, sócia do escritório Silva Nunes Advogados, mestre e doutora em Direito pela PUC. Recebemos também hoje Ivan Marchetti, médico pediatra, infectologista e responsável técnico do Hospital de Transição Alteia. E também recebemos Érica Dornelas, enfermeira, pós-graduada em terapia intensiva, adulto e neonatal e com MBA em gestão de saúde. Antes de conversarmos com esses feras, vamos ouvir um pouco o nosso presidente da Federação Brasileira de Hospitais e da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, da EG, Dr. Adelvânio Francisco Morato. Seja muito bem-vindo, Dr. Morato. Obrigado a todos vocês que estão participando deste encontro. Quero aqui também parabenizar a Vivia Comunicação por estes eventos. Devido a uma pandemia, a federação e as associações dos estados não podem parar. E o nosso trabalho está sendo feito. Hoje, a EG, Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, aqui ao meu lado, o diretor financeiro da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, Dr. Fernando Honorato, que também irá nos prestigiar. Parabenizar a Unimed Goiânia, a CAISmart, o Cicobi Unicentro Brasileiro, o apoio institucional da Federação Brasileira de Hospitais. Sem esses apoios, isso não seria possível. Então, nós queremos aqui agradecer muito o apoio que nós sempre tivemos e sempre tenhamos junto com todos vocês. Agradecer os palestrantes, o Ivan Marchetti, a Mestres de Silva Nunes e a Érica Dornelis Soares. Agradecer por estar conosco num momento que eu diria de grandes dificuldades em termos de gestão, mas com um aprendizado extremamente oportuno e com essa maneira de dizer como fazer. A experiência de cada um de vocês vai mostrar para muitos dos nossos gestores um aprendizado e uma situação de como vivenciar esse tema que foi escolhido. Sejam todos bem-vindos e volto agora para a Vívia. Um grande abraço para todos vocês.
Quantos encontros vivemos juntos aí em 2019 e 2020? Foi muito especial a participação de cada um de vocês, que enriquecem e contribuem para que juntos consigamos construir encontros cada vez mais produtivos e engajados com as causas a quais atuam a Associação dos Hospitais do Estado de Goiás. Então, hoje, vamos iniciar aí conhecendo um pouco de nossos parceiros que apoiam os encontros desde o primeiro momento, que são a Unimed Goiânia, a Cicobi Unicentro Brasileira, a Apoio Ecolimp e a Caismart Contabilidade. A nossa gratidão pela parceria que vocês investem aí nesses encontros, né, para nos ajudarem a construir momentos e temas cada vez mais ricos para o setor. Então, hoje vamos conhecer um pouco agora de cada um desses parceiros e em seguida a gente retorna com os nossos apresentadores. Um atleta não vence uma disputa sozinho. Enfrentar desafios, obstáculos e regras são mais fáceis quando somos orientados e guiados por profissionais experientes e qualificados para nos levar ao sucesso. São inúmeros os desafios que uma empresa enfrenta diante da complexidade da legislação tributária brasileira. Quando se está assessorado por profissionais especializados que fornecem orientações preventivas sobre a escolha do regime tributário adequado ao seu negócio, enfatizando o planejamento tributário responsável, o sucesso é garantido. Somos a KBL, uma empresa de assessoria contábil e empresarial que atua há mais de 10 anos no mercado nacional nas áreas de gestão fiscal e tributária, contabilidade financeira e gerencial, trabalhista e previdenciário, legal e societário, BPO contábil e financeiro. Somos referência na relação com clientes e colaboradores, firmados em alicerces de confiança, clareza, responsabilidade e qualidade em nosso atendimento e serviço. Sempre focados em levar sua empresa ao pódio do sucesso. KBL Accounting. Responsabilidade de transformar conhecimentos em soluções seguras. Ah, a vida pode ser agitada como um show, yeah! Ou interessante como a ciência. A vida também pode ser saudável e muito saborosa. Pode ser acelerada. Ou tranquilona também. A vida pode ser do jeito que você quiser. Mas se tiver Unimed por perto, ela fica bem melhor. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. por nos permitir apoiar mais uma vez o Encontro de Gestores Hospitalares, mas agora nesse modelo webinar. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Rosa, sou executivo de contas da Caismart Contabilidade, que é uma empresa do Grupo KBL, mas focada na área da saúde. Estamos na EG para somar. Nesse momento de pandemia, temos que unir nossas forças, dividir nossa expertise para vencermos as dificuldades. Então eu deixo nossos canais de comunicação abertos para você que tem dúvidas trabalhistas, contábeis, queremos te ajudar. Parabenizo aqueles que separaram um momento da sua tarde para adquirir mais conhecimento e desejo um bom evento a todos. Olá, é um grande prazer para nós, da Cicobi Unicentro Brasileira, apoiarmos mais esse projeto da EG, esse Encontro de Gestores Hospitalares. Ações como essa são muito importantes para desenvolver e melhorar a governança das nossas instituições. É um grande prazer, a Cicobi atua sempre em parceria com os nossos cooperados. Um forte abraço. Cada vez que o mundo muda, cada vez que ele fica meio confuso,
a gente procura ficar mais perto de quem faz bem, quem a gente gosta, quem a gente conhece, traz confiança e segurança. E para enfrentar todas as transformações, é preciso ter a companhia certa. É preciso ter a cooperativa certa. Uma das maiores do país, com uma experiência vasta na área da saúde e de livre admissão, mostrando franqueza para dizer o que tem que ser dito, transparência em cada ato. E enquanto todo mundo está correndo atrás, a gente caminha lado a lado com a solidez e o crescimento. Crescimento de 172% de ativos nos últimos 4 anos. Com mais de 78 milhões de reais em resultados positivos em 2019. Com patrimônio líquido de 519 milhões e 2,6 bilhões em ativos. Além de mais de 1,4 bilhão em operações de crédito. E mais de 36 mil associados. Em 28 anos de história, resultados positivos de sobras todos os anos. Sicoob Unicentro Brasileira. Ganha mais quem faz parte. Muito obrigada aos nossos parceiros. E agora vamos iniciar o nosso ciclo de apresentações. Nossa programação está organizada em 3 apresentações de 15 minutos cada. E ao final das apresentações será aberto um espaço para que o público envie suas perguntas, para que consigamos aqui debater sobre os temas que serão enviados. Vai estar rodando na tela para vocês o e-mail eventosaeg@gmail.com para que vocês enviem suas perguntas. Tá? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e gostaria de passar a palavra para os nossos participantes aí especiais se apresentarem e darem boas-vindas ao público. Vamos lá. Posso começar? Vamos lá, Érica. Vamos lá. Meu nome é Érica Dornelas, é um prazer estar com vocês aí, agradecer a associação aí pelo convite, né? Eu estou trabalhando ultimamente na Unimed de Fora, né, no núcleo de projetos e gestão estratégica aqui da Unimed. Agradecer a Unimed também, né, por estar deixando estar aqui, apresentando as nossas estratégias e case aqui, diante desse nosso novo cenário aí, tá bom? Espero contribuir e somar aí para vocês aí, nas nossas experiências aqui. Bem-vinda, Érica, obrigada. Merci. Posso falar? Boa tarde, Vivian. Obrigada pelo convite. Agradeço a EG. Cumprimento o doutor Aldevânio Francisco Morato pelo trabalho brilhante que tem apresentado à frente da EG, da Federação Brasileira dos Hospitais. Eu cumprimento os meus colegas aqui, o doutor Ivan, a Érica, e vamos tentar trabalhar hoje esses temas tão complexos dessa situação que o país está vivendo. Eu sou advogada, trabalho na área de direito médico, a vida toda é direcionada a essa questão da saúde e compartilho com vocês hoje algumas questões que nós temos enfrentado, tanto na questão da judicialização da saúde quanto da judicialização da medicina. Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá, né, Mercedes? Ivan, bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, quero agradecer à EG pelo convite. É muito legal estar aqui e compartilhar a mesa com a Érica e com a Mercedes. Vai ser um prazer. Meu nome é Ivan Marchetti, eu sou médico. Atualmente, faço parte do grupo da UBEM. Sou responsável técnico do Hospital de Transição da Alteia, né, aqui em São Paulo. É um hospital que tem como objetivo maior o processo de transição. Então, hoje me foi dada essa oportunidade para falar sobre a deshospitalização e conversar bastante sobre o que é o cuidado continuado do paciente, né? É um prazer imenso estar aqui e estou à disposição de vocês. Muito obrigada aí aos 3, sejam bem-vindos e vamos começar nosso ciclo de apresentações pela Mercedes. A Mercedes da Silva Nunes é advogada, é sócia do escritório Silva Nunes Advogados, é mestre e doutora em Direito pela PUC de São Paulo. Ela é professora universitária em cursos de graduação e pós-graduação.
E Mestres vai falar sobre judicialização. Bem-vinda, Mestres, agora é com você para falar um pouco sobre esse tema tão delicado para os hospitais e para o setor saúde. É verdade, Vivian. A judicialização é um tema que tem modificado a vida de todos nós, e em especial causando bastante impacto nos setores da saúde pública e da saúde suplementar. Hoje nós vamos tratar, e aí eu vou pedir para ele ir passando as telas, nós vamos tratar da questão da judicialização. Judicialização é um fenômeno tão extraordinário que já se tornou até um verbo. Toda vez que alguém precisa entrar no judiciário, ele já usa a expressão judicializa a questão. Então, judicialização é levar para o judiciário qualquer questão relevante, seja de ordem política, de ordem social, de ordem moral, que poderia ser resolvido por outros poderes da República, mas a população, como descobriu o judiciário, então prefere judicializar. Então, pode passar, por favor. Acho que eu vou te pedir para abrir a tela toda, que aí fica mais fácil. Então, vamos tratar o que é a judicialização da saúde. Dentro deste verbo judicializar, que é levar para o judiciário o conhecimento e a discussão das questões, judicialização da saúde é o meio pelo qual o paciente ou os seus familiares opta por levar para o judiciário as decisões relacionadas à saúde, para que o judiciário decida isso. Então, por que a saúde ganhou essa importância jurídica e judicial? Porque a Constituição Federal de 88 dispôs que a saúde é um direito fundamental social atrelado indissociavelmente ao direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, tudo que envolve saúde hoje é uma questão que acaba terminando no judiciário, porque as questões são bastante conflitantes e os interesses também são os mais diversos. Então, desde 5 de outubro de 88, a população brasileira como um todo leva, na grande maioria das vezes, as questões e os conflitos para que o judiciário decida, na verdade, quem tem razão. Pode passar, por favor. Pode pôr por inteiro. Quando a Constituição estabeleceu que a saúde, este direito fundamental social, ela disse que esta saúde seria cuidada pelo Sistema Único de Saúde. A saúde tem esse está atrelado a essa questão do poder público, e em razão da determinação constitucional, nós temos o Sistema Único de Saúde, que trata de todas as questões de saúde pública, e essa saúde disciplinada e gerida pelo poder público conta de forma complementar com a saúde suplementar, especificamente prevista no artigo 199 da Constituição. Então, nós temos coexistindo dois sistemas de saúde, um de saúde público, onde o direito à saúde é um dever do Estado como contrapartida, e essa saúde se dá em todos os níveis da federação, no nível estadual, municipal e federal, de forma solidária. Um dado da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em 2017, dispunha que 47 milhões de pessoas possuíam planos de saúde. E isso representava, naquela oportunidade, 22% da população brasileira. Em contrapartida, 165 milhões de pessoas eram diretamente dependentes do Sistema Único de Saúde. E daí essa confusão toda começa a se estabelecer e vai se agravando nas crises da judicialização da saúde. Pode abrir, por favor. O Conselho Nacional de Justiça, numa parceria com o Instituto INSPER, fez uma auditoria muito grande no período de 2008 e 2017 e mapeou essa judicialização como um todo por áreas de trabalho. E chegaram à conclusão, o INSPER fez um levantamento de que os números de demandas na área de saúde tiveram um aumento apenas nesse período de 130%. E de um total de 78 milhões de ações que estavam em andamento no judiciário até 2017,
2 milhões de processos correspondem a questões diretamente vinculadas à saúde. Isso é um volume extraordinário, demanda uma sobrecarga muito grande de todos os envolvidos. Pode mudar, por favor. No mesmo período, o Tribunal de Contas da União detectou um aumento de até 14 vezes nos gastos com saúde e que envolvendo o Ministério da Saúde com compras de medicamento, principalmente para atender a ordem judicial. Esses gastos, naquela oportunidade, representaram e ultrapassaram o valor de mais de R$1 bilhão. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União detectou, num período de 2010 a 2015, um gasto extraordinário do Ministério da Saúde de apenas 3 medicamentos. Este gasto superou a cifra de R$3 bilhões, e isso não foi diferente em 2014, com apenas 2 medicamentos, sendo um deles, inclusive, sem registro na Anvisa. Essa questão da saúde envolve um crescimento muito grande da judicialização. É uma descoberta extraordinária do Poder Judiciário e ela se aumenta e se incrementa a cada ano. No ano de 2019, o Conselho Nacional de Justiça detectou aproximadamente o número de quase 500 mil ações novas relacionadas exclusivamente à saúde. Então, se nós tivermos uma proporção dessa de aproximadamente 500 mil ações ligadas à saúde por ano, nós vemos que é impossível contar com decisões rápidas e com decisões justas, porque o volume realmente de processos é muito grande. E nessa última década, isso até é um dado da ministra Suzete do Superior Tribunal de Justiça, mais de 2 milhões de ações relacionadas à saúde estavam vinculadas a questões ligadas a medicamento, ligadas a internações, discussão de reajuste de mensalidade dos planos de saúde e por aí vai. Pode passar, por favor. E nesse mapa que é um relatório feito pelo Conselho Nacional de Justiça, que é um dado que eles apresentam da justiça em números, nós podemos ver que no ano de 2016, as questões relacionadas a planos de saúde, de questões ligadas diretamente ao Código de Defesa do Consumidor, representavam mais de 400 mil ações em andamento. As questões ligadas a erro médico e questões hospitalares também ligadas ao Código de Defesa do Consumidor, por responsabilidade objetiva do hospital, representavam esta cifra de mais de 100 mil processos no ano de 2016. Pode mudar, por favor. Em função disso, dessa judicialização, que há uma distinção hoje nos casos relacionados. O que se trata de verdade de judicialização da saúde, que são essas ações que têm por respaldo este princípio de direito fundamental, que é o direito à saúde, e, de outro lado, as questões ligadas à judicialização da medicina. Se a judicialização da saúde envolve toda essa questão vinculada diretamente ao direito à saúde, as questões ligadas à judicialização da medicina têm por princípio a reparação do dano decorrente ou do erro médico ou da responsabilidade dos hospitais na prestação de serviço que se apresenta como um serviço defeituoso. São demandas que, em relação ao profissional da saúde, ao médico, têm natureza subjetiva, ou seja, é preciso comprovar a existência do erro médico, seja ele uma ação ou omissão do médico, por negligência, por imprudência ou por imperícia. E toda vez que este profissional está ligado ao hospital, por qualquer vínculo, nós vamos ver isso, ele arrasta consigo o hospital nas demandas judiciais. Em contrapartida, as questões relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, são questões objetivas do hospital, são aquelas decorrentes da prestação defeituosa dos serviços ligados à saúde. Próximo, por favor.
Essa questão da judicialização na responsabilidade subjetiva dos médicos tem suporte e é uma legislação já bastante antiga, no código anterior também já existia, que está atrelado a esse princípio da reparação do dano. Então, todo aquele que por ação ou omissão voluntária, por negligência, por imperícia ou por imprudência, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Então, os pressupostos aqui da responsabilidade são esses: o ato ou a omissão voluntária do médico, este ato tem que ser o causador do dano. Então, há necessidade de se estabelecer um nexo de causalidade, ou seja, eu preciso vincular a ação ou omissão do médico naquele dano causado ao paciente. Quando este conjunto de requisitos está presente, existe esta caracterização do médico, da responsabilidade do médico na reparação do dano causado ao paciente. E se o médico mantém o vínculo com o hospital, seja ele na condição de empregado, de sócio do hospital, ou se ele integra o corpo clínico, ou se por qualquer razão ele tem uma relação de subordinação com o hospital, a responsabilidade do hospital, neste caso específico, pelo erro médico, é uma responsabilidade subjetiva. E o paciente ou a família do paciente opta por incluir o hospital na ação judicial, porque o hospital é mais fácil de encontrar, o patrimônio do hospital tem maior chance de garantir a reparação de dano do que o patrimônio do... Próximo, por favor. Se o médico não mantém qualquer vínculo com o hospital, a responsabilidade do hospital não existe. O hospital só vai responder, isso está no nosso próximo slide, o hospital só vai responder quando ele tiver diretamente ligado, o dano for consequência da atividade do hospital. Próximo, por favor. É o que a doutrina e a jurisprudência classificam como responsabilidade objetiva. É apenas nessa hipótese que se verifica o enquadramento da responsabilidade do hospital no Código de Defesa do Consumidor. Então, o hospital, pela prestação de serviço de saúde defeituoso, e isso envolve uma gama grande de possibilidades, vai responder se houve realmente o dano para o paciente, o hospital vai responder independentemente de culpa. O simples fato de existir uma atividade, de ser prestado o serviço, insere o hospital nessa teoria objetiva do risco. Então, porque existe uma atividade que está sendo prestada, esta atividade pode ocasionar risco, e este risco, uma vez existente, leva à obrigação do hospital a reparar este dano, ou para o paciente, ou para a família do paciente, dependendo da gravidade do evento danoso. Existe um modelo de análise de problemas que eu estou usando aqui para caracterizar tanto a judicialização da saúde quanto da medicina, que é um modelo da OCDE. É um modelo que trabalha com as pressões, quais são as causas que levam a essa judicialização, o estado atual, como é que nós nos encontramos nessa judicialização, quais são os impactos que isso representa para o setor envolvido e as possíveis respostas. Próximo, por favor. Aqui, como pressões, são muitas, eu listei apenas algumas, mas existem algumas que vale a pena a gente pontuar. Toda vez que nós temos crise econômica, há um aumento efetivo das demandas no Poder Judiciário. Por quê? Porque as questões relacionadas à reparação de danos, as questões relacionadas a qualquer tipo de indenização, ou as questões relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, elas têm uma proteção especial da legislação. Então, o Judiciário olha com outros olhos, como se sempre se tratasse de pessoas hipossuficientes que precisam da proteção do Estado.
Então, nesses eventos de saúde, quando se dá esta reparação de danos, e se a questão for ligada ao Código de Defesa do Consumidor, já há uma certa tendência do judiciário a olhar este autor desta demanda como uma pessoa que precisa de uma proteção maior do Poder Judiciário. Também existe algum fator que facilita essa discussão na justiça. Com a Constituição de 88, com o Código de Defesa do Consumidor, a população brasileira descobriu o Poder Judiciário. E descobriu e vem exercitando o Poder Judiciário ao longo de todos esses anos. Tem um bom tempo já de experiência no ajuizamento de demandas e sempre espera, assim como na própria Justiça do Trabalho, que seja agraciado com alguma remuneração ou com alguma indenização. Existe um outro fator relevante também, que é a gratuidade da justiça. Toda vez que a pessoa não tiver condição de custear o processo sem prejuízo da própria subsistência, o Poder Judiciário permite e concede a ela os benefícios da justiça gratuita. Então, são pessoas que vão ao judiciário litigar porque efetivamente não tem nada a perder. Ao longo de anos de advocacia, a gente constata muito isso, eu advogo para hospitais, advogo para clínicas, e sempre há um cunho e uma expectativa de recebimento de algum valor. Então, essa situação da gratuidade permite esse ajuizamento desmedido de ações, porque a pessoa realmente não tem nada a perder. E um fator bastante relevante também é o envelhecimento da população brasileira. Esse envelhecimento da população faz com que o idoso fique mais fragilizado, mais vulnerável e dependa mais da assistência à saúde. Próximo, por favor. No estado atual, como nós estamos hoje no Poder Judiciário, nós temos um ajuizamento de mais ou menos 500 mil ações anualmente relacionadas estritamente à questão do direito à saúde. São demandas tanto por tratamento de saúde, por medicamentos, esse é o maior número delas, quanto são demandas relacionadas a pedido de reparação de danos, tanto corrente de erro médico, quanto da prestação defeituosa dos serviços hospitalares. Existe um dado relevante também, que está aqui como uma das causas de pressão, um aumento do número de advogados. Nós temos no Brasil hoje mais faculdades de direito do que existe no mundo inteiro. O Brasil é o país que tem mais faculdades de direito. E os advogados demandam regularmente para conseguir exercer sua profissão e para ter sua fonte de sustento. Então, há um fomento da judicialização por parte dos advogados também. A gente percebe isso no dia a dia e constata isso, lamentavelmente, muitos colegas de profissão que não fazem esse primeiro juízo da causa para saber se ela tem ou não tem procedência efetiva. E quais são os impactos que nós temos disso? Na saúde pública, os impactos são extraordinários. Pode passar, por favor. E no setor como um todo. Então, todo mundo sabe que o orçamento da saúde é um orçamento finito, né? O dinheiro tem volume e tem limitações. Então, não é possível que exista dinheiro para custear todas as demandas e todos os serviços públicos de saúde. Quando a Constituição deferiu ao Estado o direito o dever de custear a saúde pública e fornecer o tratamento de saúde para todos nós, essa organização do Estado tem que se dar por meio de políticas públicas. O Estado fomenta, cria, desenvolve essas políticas públicas para atender o maior número de pessoas possível da população. Então, são princípios que norteiam e estruturam o próprio Sistema Único de Saúde, como a universalidade de atendimentos, a igualdade, a equivalência de tratamento para todas as pessoas. E claro que quando o Judiciário manda que o Estado custeie com valores astronômicos o tratamento de uma ou duas pessoas, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, é o próprio orçamento da saúde que é remanejado, então políticas públicas deixam de ser atendidas na sua integridade para que apenas 1
2, 3, 10 pacientes sejam agraciados. Isso desequilibra o sistema e torna alguns cidadãos brasileiros mais privilegiados do que outros, que são aqueles que não entraram na justiça, não pleitearam nada do Poder Judiciário. Então, outra questão que causa um grande impacto é o valor dos pagamentos das indenizações. Cada vez mais o Poder Judiciário tem elevado o valor dessas indenizações, porque está trabalhando com uma questão, de um lado, um direito fundamental social, e de outro, como uma forma educativa, ou seja, para coibir o erro, para coibir o dano e impedir que o paciente fique à deriva ou fique assim desprotegido, tanto perante o médico quanto perante os hospitais. Então, o quadro da judicialização da saúde é um quadro que não favorece ninguém, a não ser aquelas pessoas que ou não têm nada a perder, ou vão para o judiciário para pleitear, muitas vezes direitos legítimos, mas na grande maioria das vezes não. Então, as respostas que nós temos encontrado, tanto em grupos de estudo, quanto em conversas com pacientes e também com membros do Ministério Público, é formar crises, comitês, como se fossem comitês de crises. A gente trabalha com métodos consensuais de solução de conflito antes do paciente sair do hospital. Então, quando aconteceu alguma coisa, aconteceu um erro médico, aconteceu algum defeito na prestação de serviço do hospital, este comitê entra em ação. É uma comissão independente, formada por 3 pessoas, no máximo, não precisa mais do que isso, mas são pessoas que fazem esta mediação para tentar impedir que a causa seja judicializada, que o problema seja judicializado. Por que isso? Porque é ruim para a imagem do hospital, é ruim para a imagem do médico, isto custa financeiramente e também tem um impacto muito grande em todo o trabalho desenvolvido ao longo de anos. Então, os métodos alternativos de solução de conflitos e os métodos consensuais de solução de conflitos são possibilidades que resolvem o problema na origem. É aqui, antes que a demanda seja proposta pelo paciente ou por seus familiares, que a chance é muito maior de se organizar a situação e evitar a judicialização da saúde. Muitas vezes não é possível fazer isso, mas nós temos experimentado satisfatoriamente, assim, resultados muito positivos quando isso acontece, e naquele momento ainda de dificuldade do paciente, em que ele ainda não foi orientado por um advogado a entrar na justiça, é possível obter este consenso e formalizar isso, inclusive com cláusula de sigilo, para que o paciente ou seus familiares não possam divulgar esses acordos feitos ainda dentro do hospital. E se a demanda foi ajuizada, aí realmente a coisa passa um pouco mais do limite. Existem os órgãos de conciliação, que é o SIJUSC, é um órgão de conciliação do Poder Judiciário, e o NATJUS, que é um sistema colocado à disposição dos juízes para auxiliar nessa tomada de decisão para conceder ou não um medicamento, para conceder ou não um tratamento. São médicos que estão por trás dessa estrutura, ligada a 2 hospitais grandes daqui de São Paulo, que auxiliam o Conselho Nacional de Justiça na estruturação do magistrado e do fornecimento de informações técnicas para que o juiz consiga saber se aquele pedido que se apresenta a ele é um pedido legítimo e factível. O próximo, por favor. Eu trouxe aqui para vocês um alerta, porque apesar da minha fala ser toda nessa questão da saúde, a gente tem visto e tem ouvido bastante e tem trabalhado nesse sentido. Agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, todos nós temos a convicção de que nós estamos bem próximos de uma segunda onda de judicialização. A Lei Geral de Proteção de Dados, não só do ponto de vista administrativo, em que pode haver a punição da empresa, como também
no aspecto judicial, é possível se entrar com processo para se obter a reparação de danos, essa é uma medida que precisa ser estruturada no máximo até o final do ano. Agora, nós tivemos a prorrogação da lei, que entra em vigor em janeiro de 2021, e qualquer informação, vazamento de informação considerada um dado sensível, pode gerar essa reparação de danos. E por que eu estou falando isso? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados caracterizou as informações, os dados de saúde, como dados sensíveis. Todos nós sabemos o que pode representar um furto de informações de dentro do hospital, o que significa o vazamento da informação de um prontuário do paciente, e isso não só vai gerar repercussão do ponto de vista da Agência Nacional de Proteção de Dados, com esta sanção administrativa, que vai representar até 2% do faturamento da empresa, mas vai gerar, paralelamente, ações de reparação de dano. Então, não fosse suficiente que nós tivéssemos a judicialização da medicina por meio dos erros médicos e da responsabilidade objetiva dos hospitais pelo defeito do serviço de saúde, nós também estamos na iminência de enfrentar uma nova judicialização decorrente do vazamento de informações sensíveis relacionadas à saúde. Então, eu trouxe isso como uma observação e um alerta, porque todos nós temos que trabalhar e nesse sentido para evitar o máximo a judicialização sob esse aspecto. Era mais ou menos o que eu gostaria de falar para vocês e me coloco à disposição, e muito obrigado pela essa oportunidade. Obrigada, doutora Messes. Parabéns aí pela apresentação. A gente compreende que o setor hospitalar tem muito que evoluir. Acho que todos os dados apresentados aqui mostram o volume, né, de tramitação na esfera judicial e de como o setor saúde precisa muito avançar nessas questões. Então, parabéns por toda a explicação aqui. Ao final, a gente vai estar trazendo as perguntas que o público está enviando, né, para a gente debater um pouco mais sobre esse tema tão sensível, né, e aí fechando realmente com esse questionamento futuro, né, que é a LGPD, que já está aí, né, e a gente percebe que não é uma realidade realmente de rotina, né, dos gestores hospitalares, né. Muitos hospitais ainda não estão preparados para essa nova realidade da LGPD. Grande, muito grande, Vivian. Muito obrigada, doutora Messes. E agora vamos continuar nossa tarde aí de conhecimento e informação. Vamos falar agora com o doutor Ivan Marchetti. Ele vai falar sobre deshospitalização. Doutor Ivan é médico pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é o responsável técnico do Hospital de Transição da Althea e é especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Ivan, fala um pouco para a gente sobre esse tema da deshospitalização, que também é muito delicado. Obrigado, Vivian. Mudando um pouquinho do aspecto da conversa, a gente vai partir agora para entender um pouquinho melhor sobre como que a deshospitalização é fundamental para o cuidado do paciente, né? E para que isso ocorra, o paciente tem que ser bem assistido por uma equipe especializada e multiprofissional. Então, a ideia aqui é a gente traçar um panorama de como que esse processo ocorre, tá? Eu gosto de dizer, e vou falar bastante disso durante a apresentação, que é um processo de transição, tá? A deshospitalização não é meramente uma alta hospitalar e o paciente dali para frente deixa de ser responsável do serviço, o serviço deixa de ser responsável por ele, né? Então a gente tem que ficar bastante atento e é algo que impacta muito nas reinternações e na demora de alta dos pacientes, por um despreparo desse processo de transição. Pode passar, por favor. Bom, então a transição ela é um cuidado especializado, tá? Não é uma coisa que a gente não tem que estar, é uma coisa que a gente tem que estar preparado, né? A gente sabe que os pacientes dependem de tecnologia e dependem de atendimento multidisciplinar. Por quê? Porque os pacientes geralmente têm algum tipo de doença crônica ou doença que não dá para você dar seguimento sozinho em casa e por isso necessita de alguma ajuda, né? Tanto de pessoal quanto de tecnologia.
O suporte, ele ocorre num ambiente diferente do hospital convencional, tá? Por quê? O hospital convencional, como que ele é construído? Ele é idealizado pensando na atuação aguda, no momento da doença aguda, e você intervir para que aquela doença não progrida e intervir de maneira que você consiga salvar o paciente daquela doença. No entanto, os hospitais convencionais, eles não têm o raciocínio de preparar o paciente, ou muitos deles não têm o raciocínio de preparar o paciente para retornar à sua vida, né, à sociedade, à sua vida na sua casa, em que ele tem que fazer as suas coisas, ele tem que trabalhar, ele tem que desenvolver suas atividades, cuidar do seu lar, ter uma convivência social. Então, é uma coisa que não é comum ser visto no hospital convencional, tá? E a transição, ela complementa esse período de convalescência e de recuperação já com o intuito dessa alta adequada, dessa transição adequada, tá? Ela trabalha muito para otimizar a capacidade funcional do paciente, então otimizar o paciente para conseguir desenvolver as suas atividades dentro das suas limitações que a doença crônica pode lhe oferecer, tá? E prepara o paciente para cuidados de longo prazo. Isso quer dizer o quê? A maioria das doenças que os pacientes têm são doenças crônicas que não se resolvem, né? Então, a gente prepara ele para que consiga se cuidar por longo período, né? E a transição, a gente tem que ter um cuidado com esse tempo de evolução. Então, quanto tempo que a gente tem em mãos para dar ao paciente essa habilidade de viver em casa, né? Ou de viver em um outro local que não o hospital de cuidados agudos. Eu vou explicar um pouquinho melhor nos slides adiante. Pode passar. Bom, então, primeiro para a gente entender, né? Quando a gente fala em transição, quando a gente fala em deshospitalização e vê isso como algo a ser resolvido, nós estamos falando dos pacientes que não têm a condição de ir para casa depois da resolução de um quadro. Deixa eu me explicar melhor. Quando a gente tem um paciente jovem, sem nenhuma comorbidade, que é internado por conta de um quadro infeccioso, por exemplo, ele interna, você faz a medicação, ele se recupera daquele quadro e ele vai para casa. Ótimo, ele está preparado para voltar. No entanto, com o envelhecimento da sociedade, né, da nossa sociedade, com o melhor controle das doenças crônicas, os pacientes, eles estão com essa doença aguda que eu me referi anteriormente, mas possuem algo a mais, o que dificulta muito o processo dele de reabilitação como um todo. Não estou dizendo reabilitação, recuperação daquela doença aguda, da infecção que eu citei como exemplo. Eu estou dizendo do contexto geral, do paciente como um todo. Então, a capacidade dele voltar e se cuidar, tá? Então, das doenças que a gente tem que lembrar que existem em pacientes crônicos, tem as doenças genéticas, malformações, em crianças, por exemplo, doenças do sistema nervoso central, isso é algo que tem se falado muito, principalmente as doenças neurodegenerativas, né? Doenças do aparelho respiratório, que comprometem muito a capacidade da pessoa de autocuidado, de desenvolver suas atividades. As doenças neoplásicas, que já há muito tempo deixaram de ser doenças de paciente terminal, e sim de pacientes com longo tempo de sobrevivência. Então, é uma doença que é muito importante, muito incidente, que a gente precisa ter todo o cuidado para acompanhar. Tem as doenças osteomusculares, como as reumatológicas, que levam a vários tipos de deficiência e déficits, e algumas doenças do aparelho genitourinário. Esse é só um panorama do que a gente tem experiência de atendimento dos pacientes, tá? Pode passar. Então, aqui eu quis trazer para vocês alguns dados que são não são suficientemente valorizados, tá? A gente tem um desafio na nossa frente muito importante. A gente tem pacientes cada vez mais debilitados, internados, sem condições de ir para casa, gerando um custo extremamente alto para esse paciente, para essa família, custo social e, claro, o custo financeiro, porque é um paciente que está gastando dinheiro, né? Porque está lá internado. E o que está levando a isso? A dificuldade de você transicionar o cuidado dele, passar o cuidado dele para ele e para os seus cuidadores, tá? Só para vocês terem uma ideia, os trabalhos mostram que, bem claramente, que idosos apresentam uma pior funcionalidade na alta hospitalar quando comparada
com o momento da sua internação. Então foi feito um trabalho, esse trabalho recente, agora de 2018, em que eles avaliaram qual é o grau de funcionalidade do paciente idoso quando ele chegou no hospital e como ele ficou na hora que a alta dele foi determinada. E houve uma grande piora desse quadro. Então o paciente passou a ter maior dificuldade para fazer suas atividades, tá? Os pacientes de doenças crônicas também nesse aspecto têm uma maior chance de readmissão hospitalar após a alta. Também é no mesmo raciocínio, o paciente que não é bem transicionado, não é feita a deshospitalização de maneira adequada e incisiva, ele reinterna, ele piora mais facilmente, tá? Também se sabe que muitas condições crônicas juntas, elas complicam o atendimento hospitalar dos pacientes internados e levam um custo de utilização alta, né? Então a gente tem que olhar com bastante cuidado com o paciente crônico. E quais são os principais motivos que mantêm o paciente internado? Então, o que é que ocorre que faz com que nós não conseguimos liberar o paciente do hospital? E faz com que ele fique internado sem a necessidade daquela tecnologia toda que está à sua disposição. Alguns motivos principais: a inadequação da casa do paciente, dos recursos familiares. Então, é uma casa que não está pronta para receber esse paciente. É uma família que não está preparada para cuidar desse paciente, não compreende a doença ou não tem a conscientização ainda plena do quadro do seu familiar, tá? Uma relutância da família em aceitar o paciente, isso é uma coisa muito difícil de ser trabalhada. A falta de instalações e serviços para reabilitação, porque o paciente ir para casa é o paciente precisar de tratamento em casa. O paciente não deixa de receber esse tratamento, então ele precisa de uma equipe multiprofissional em casa. Quando ele está numa instituição, no hospital ou num hospital de transição, como é o nosso caso, ele consegue isso de maneira mais simples, tá? E algumas vezes dúvidas e discordância da alta. Por que eu trago esses principais motivos? Porque o processo de deshospitalização, você já tem que trabalhar esses pontos durante a internação, desde o primeiro dia que o paciente se encontra no cuidado hospitalar. Você já tem que pensar o que vai vir, o que você precisa organizar nessa família, o que você precisa adequar na casa dele, trabalhar o entendimento dos familiares, ter uma equipe multidisciplinar que consiga, além de reabilitá-lo naquele momento, conseguir posteriormente dar o suporte que ele necessita, tá? Próximo slide. Bom, e aí como é que a gente faz, então? A gestão da saúde desse paciente que precisa de um processo de transição, tá? E aqui eu digo processo de transição porque a nossa ideia é aquela inicial que eu falei para vocês. Eu tenho um paciente que teve uma doença aguda, no entanto, ele tem uma doença crônica que o debilitou de maneira tal que é inviável levá-lo para casa ou cuidado de alguma outra pessoa. Então, esse paciente é o centro da atenção e é a partir disso que a gente vai começar a prestar os cuidados, tá? E aqui eu mostro para vocês que a equipe, ela não é aquela equipe centrada no médico. Muito das doenças agudas, isso tem que mudar aos poucos, mas ainda existe, elas são focadas no atendimento médico. O médico, ele só é um dos pilares de atendimento a esse paciente. Então, para você fazer uma transição de cuidado, você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Você tem que ter uma capacidade de fazer a transição de cuidado desse paciente com tecnologia de saúde, com opções de tratamento, com locais para reabilitação, com fono, com físio, com enfermeiro, com nutricionista, de maneira que você prepare esse paciente para retornar ao seu lar, seja em home care, seja em cuidado familiar, né? E aí, a partir disso, ele conseguir acessar a saúde de uma maneira mais adequada, mais econômica, mais correta, sem que ele gaste a tecnologia que não há necessidade para cada caso. Pode passar. Então, qual que é a chave de sucesso para a gente conseguir fazer uma transição de cuidado, né? Então, a gente tem que ter, primeiramente, um empenho de um coordenador especializado em transição. Então, a gente tem que lidar com pessoas que estão
com a mindset virado para isso, com você já pensando no paciente em outro momento, quando ele não está mais naquele cuidado, tá? Então tem que ter conhecimento e habilidade avançada para a gente conseguir organizar todo esse processo. A gente tem que ter uma avaliação holística de cada paciente. O paciente ele tem que ser considerado de maneira exclusiva com as suas metas, as suas prioridades e as suas preferências. Às vezes a equipe está focada em melhorar um ponto específico da saúde do paciente que não é o determinante para que ele viva bem em casa, tá? Então o paciente tem que ser visto de maneira global e sempre incluindo ele nas decisões. Não adianta a gente focar no paciente, por exemplo, num ganho de peso, se na verdade para ele o que ele precisa é a capacidade de caminhar melhor. Então a gente precisa avaliar o paciente de uma maneira muito mais ampla, tá? O acompanhamento tem que ser regular, inclusive após a alta. O paciente vai para casa ou vai para o hospital de retaguarda ou para o home care, mas ele tem que continuar sendo assistido. E isso ocorre, e esse fechamento de processo ocorre ainda com o paciente na sua mão no hospital, tá? A continuidade do cuidado entre hospitais, ele tem que ser facilitado sempre que possível por um enfermeiro que é especializado no cuidado de transição. Por quê? Porque ele previne novos casos de agudização. Então, o paciente crônico que tem novos casos de agudização volta totalmente para o passo anterior. Ele perde a capacidade que ele adquiriu, ele pode ter uma piora da saúde de maneira irreversível, então ele tem que ser assistido por sempre alguém que é especializado nisso. E tem que ter colaboração com o paciente, com os familiares, com os cuidadores, com os outros membros da equipe, tá? Para a gente promover resultado positivo, tanto no aspecto clínico como no aspecto financeiro. Paciente internado em hospital convencional é um problema financeiro, é um problema para o sistema de saúde, tanto o SUS quanto o sistema suplementar, é um problema financeiro para a família. Então, é uma maneira de a gente estar utilizando um recurso que não é apropriado para esse paciente. É aí que a gente pensa muito nos hospitais de transição, né? O que são os hospitais de transição? É aquele hospital que não tem aquele investimento tecnológico absurdamente alto que um hospital convencional tem, mas tem um investimento muito alto na parte da reabilitação, e que não é tão alto quanto seria o investimento tecnológico, né? Então, físio, fono, nutricionista, sala de treinamento, região para a pessoa socializar, uma equipe muito forte de assistente social, uma gestão não simplesmente focada só no atendimento médico, mas no tratamento do paciente como um todo. Isso é um investimento muito menor do que o investimento tecnológico do hospital convencional e que colabora muito mais para a transição de cuidado do paciente, para esse cuidado continuado. Pode passar. Nessa transição, o engajamento do paciente é fundamental, tanto dele quanto da sua família. É o que eu falei anteriormente, o paciente tem que estar com foco, a família tem que estar no foco da onde a gente quer chegar, né? É o que eu falei, cada caso é um caso. Às vezes para o paciente ele só precisa aprender a dar os 2 passos, não é grandes coisas do que a equipe está almejando, tá? A ênfase em como o paciente responde ao risco de saúde e sintomas, de maneira que a gente evite a agudização dos casos. A abordagem é multidisciplinar. Quantas vezes eu já falei isso, né? É muito importante. Ela inclui tanto paciente, cuidador, prestador de serviço de saúde. A gente tem que ter sempre uma grande colaboração e comunicação entre os membros envolvidos no plano de cuidado. A ideia do hospital de transição é importante por conta disso. Você consegue colocar essa equipe de cuidado todas no mesmo local e você consegue discutir para onde a gente quer caminhar, né? Focando aonde o paciente precisa. E a gente tem que ter um investimento na otimização desses cuidados com monitoramento do desempenho. E como que é feito isso? Toda a área nutricional, como eu disse, fisioterápica, a gente tem scores que a gente consegue avaliar o ganho ou a perda, pode acontecer, de ganho do paciente de funcional, por exemplo, tá? Então, isso é muito fundamental. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe só alguns exemplos
de algumas linhas de cuidado do tratamento pós-agudo, tá? Então, muitos dos pacientes que tiveram alguma doença grave, aguda, eles desenvolveram outros problemas, outras coisas que precisam ser cuidadas, tá? Então, nem sempre o problema agudo é o verdadeiro vilão da história. Então, a gente tem as feridas e os curativos complexos, então são aqueles pacientes que têm úlcera de pressão por muito tempo acamado, distúrbio nutricional, então aqueles pacientes que ficaram longos períodos internados, acamados, com dificuldade de alimentação, patologias que não permitiram a boa nutrição, então eles eventualmente precisaram ou ainda precisam de uma nutrição enteral e parenteral, e você não consegue fazer isso de maneira adequada na casa dele. A reabilitação do paciente pós um trauma, pós-cirurgia ou pós grandes internações, então paciente que tem uma perda motora importante, que não vai conseguir ficar sozinho ou ficar em casa com cuidado, recuperação daqueles pacientes de doença crítica com internação em unidades intensivas de maneira bastante prolongada, doença neuromuscular degenerativa, paciente com quadros neurológicos graves, agudos, como pós-AVC, pós algum acidente vascular cerebral, pacientes que têm doença pulmonar crônica, algum outro tipo de doença neuromuscular que dificulte a ventilação e que necessita de uma ventilação mecânica, doentes que estão no seu quadro crônico muito crítico, então um paciente que tem uma insuficiência renal que não melhora, que é incapaz de ficar em casa com isso, tá? E também a gente tem que pensar no processo de cuidado paliativo e fim de vida dos pacientes oncológicos, que nem sempre pode ocorrer, e também dos não oncológicos, perdão, que nem sempre pode ocorrer em domicílio, e também é possível ser feito isso com essa ação em hospitais de transição. E antibiótico terapia prolongada, também fundamental, porque você não precisa de um custo elevado de um hospital convencional para o paciente receber um antibiótico endovenoso. Pode passar. Aqui eu trago alguns casos que a gente teve a experiência de conduzir no Hospital de Transição da UTEA, com bastante êxito. Esse aqui primeiro é um paciente de 95 anos. Ele estava em atendimento domiciliar. Ela é uma paciente hipertensa, com insuficiência renal crônica não dialítica. Ela tinha um histórico de uma fratura na segunda vértebra cervical e estenose cervical, vertebral, que apresentou uma perda de peso importante. Então, é uma paciente que estava, só uma contextualização, uma paciente que estava em casa, em home care, com uma doença crônica grave, que é uma fratura de hérnia cervical, com outras comorbidades associadas e que apresentou perda de peso importante. O que isso normalmente levaria? Essa pessoa a ir para um hospital convencional. E esse hospital convencional não obrigatoriamente teria capacidade de lidar com este caso, porque é um caso claramente que a pessoa ela não pode só ficar algumas semanas internadas, uma ou duas. Ela precisa de um investimento maior, de uma equipe especializada, Como que foi a evolução dela? A paciente foi recebida, foi utilizada a sonda nasoenteral, a administração de dieta enteral, ela foi tratada com antibiótico terapia por uma infecção do trato urinário, fez fisioterapia motora, respiratória intensa, a fono para treino de deglutição, porque o principal foco dela nesse momento era foco nutricional. Então, isso que foi coordenado, a melhora dela nutricional, para a gente conseguir recuperar o ganho de peso dela, voltar a ter a habilidade de se alimentar sozinha, retiramos a sonda e ela conseguiu ir para casa comendo pela boca depois de 25 dias. Se estivesse no hospital convencional, não obrigatoriamente teria essa atenção, provavelmente teria um gasto superior e talvez uma necessidade maior de internação. Pode passar. Um outro exemplo é um paciente de 70 anos com um diagnóstico de um AVC extenso. Então ele estava no hospital convencional e teve um acidente vascular cerebral extenso, tá? Ele veio de uma internação bastante complicada, que ele teve pneumotórax, teve bastante dificuldade para respirar, foi necessário fazer uma traqueostomia para ajudá-lo nisso.
teve necessidade de uma sonda nasointeral para alimentação, por dificuldade de deglutição, e não tinha nenhum tipo de investimentos maiores nesse paciente. Era um paciente que o hospital convencional não estava ainda dando plenas chances de melhora. Tá? Então ele não tinha prognóstico para reabilitação e ficou longos, quase 3 meses internado na UTI. Esse é o caso típico de deshospitalização, que o processo de transição é fundamental. Você tem um paciente com uma doença crônica grave que compromete extensamente todo tipo de ação dele. Então é um paciente que não respira mais sozinho, que precisa de ajuda para se alimentar por uma sonda, não estava com cuidados adequados. E aí você começa a planejar o retorno dele para casa, mesmo com um quadro tão grave, né? Então ele foi direcionado para um lugar em que ele tinha contato com a natureza, que ele tinha interação com outros pacientes, tá? A família começou a ser envolvida no processo de cuidado do paciente para entender o que esse paciente precisaria, o que não precisaria, tá? Após 30 dias da admissão, a gente já foi capaz de retirar aquela cânula de traqueostomia para respiração. Depois de 45 dias, você já consegue uma retirada da sonda nasointeral e ele começa a se alimentar pela boca. Um paciente que não tinha nem esse prognóstico pensado anteriormente. O fortalecimento da parte motora para ele começar a treinar a marcha, mesmo com ajuda. E depois de 91 dias ele conseguiu ir para casa precisando somente de um cuidador. Tá? Então esse caso é um caso bem interessante para a gente raciocinar como a transição tem que fazer parte, como a deshospitalização é um processo que tem que fazer parte do raciocínio da equipe ainda no meio da internação, desde o primeiro dia de internação. Pode passar. E um último caso é uma paciente de 19 anos, que foi vítima de um acidente automobilístico. Ela estava andando de moto com outras 3 pessoas, sem capacete, e sofreu um traumatismo crânioencefálico bem grave. Teve uma hemorragia subaracnoide bem espontânea, um edema cerebral difuso, teve um politraumatismo facial. Ela estava gestante no momento, então ela sofreu o aborto. Ela ficou com bastante sequela, totalmente acamada. Aí ela chega sem capacidade de resposta a estímulos verbais nem táteis, traqueostomizada, gastrostomizada, com várias lesões por pressão na região sacral, principalmente, com a ferida operatória da face infectada, com baixo prognóstico de reabilitação. Essa paciente, por mais que a gente soubesse que não havia capacidade de uma reabilitação plena, e isso pensando em uma volta de atividade normal de vida, havia uma capacidade muito importante de você melhorar a vida dela e a interação dela com a família. Então, a paciente que estava internada, a gente começou já a dar banho nela na cadeira de aspersão, o que para o paciente é um conforto muito absurdo, muito legal. Ela começou a sair diariamente da sua cama para ficar deitada, para ficar sentada na poltrona, fez fisioterapia motora e respiratória. A gente já pensando em fazer a retirada da traqueostomia para ela voltar a ter um pouquinho mais de interação social mais simples, foi feito estímulos verbais e táteis constantes, houve uma reorganização da terapia medicamentosa e um cuidado das lesões e cicatrização delas. Então aqui é um caso que ele é mais complexo, com pouca possibilidade de ganho a olho nu, mas para a capacidade de vida dessa pessoa, para a família, a gente poderia ter trabalhado muita coisa se a transição e a deshospitalização fosse pensada lá no começo do quadro. Pode passar. E é isso. Estou à disposição para as perguntas e para o que for necessário. E passo a bola para você, Vivian. Obrigada, doutor Ivan. É muito complexo e delicado também. Acho que sair de um tema que é judicialização, onde a gente compreende aí
os números expressivos de processos, imagina quando ocorre essa transição hospitalar. Então, o senhor colocou aqui no fechamento, no encerramento, da dificuldade da preparação da equipe técnica ali também do hospital para essa preparação. Mas a gente vai falar um pouco mais no final sobre as perguntas aí que estão sendo enviadas pelo público, né? E agora, dando continuidade ao tema da judicialização, passando pela deshospitalização, agora vamos ouvir um pouco mais sobre cuidados, sobre o paciente no centro do cuidado. Vamos ouvir Érica Dornelas, enfermeira pós-graduada em terapia intensiva, adulto e neonatal, com MBA em gestão de saúde e com experiência em preparação para a acreditação na ONA. Conta um pouco mais para a gente aí sobre esse tema também muito importante para os hospitais. Vamos lá, boa tarde. Doutor Ivan aí, né, excelente aí explanação, que não deixa de ser também um cuidado bastante centrado aí no paciente, né, doutor Ivan? E completando aí essa sua palestra aí brilhante. Pode colocar aí a apresentação, por gentileza. Então, falar um pouquinho desse tema, né, que é super importante hoje, quem não tem a estratégia aí centrada no cuidado ao paciente, né, está sujeito aí a sequentes erros, né, na assistência aí de qualidade e segura. Mas vamos contextualizar um pouquinho nesse novo cenário que nos encontramos, né? Essa pandemia... Não, espera um pouquinho. Volta lá no anterior, eu falo para vocês. Obrigada. Essa pandemia, ela começou em dezembro de 19, né? Lá na China, em Wuhan. O primeiro paciente foi dia 1º de dezembro, né? Lá, mas foi reportado ao mundo aí só quase um mês, né, 31 de dezembro. No Brasil, o primeiro paciente foi supostamente um passageiro que teve, né, proveniente da Itália, foi dia 26 de fevereiro. Hoje os números aí, infelizmente, mundial, né, começa quase com 24 milhões de infectados, passamos de 800 mil mortes, né, no Brasil estamos aí com passamos de 3 milhões e 600 contaminados e mais de 115 mil óbitos aí. Hoje o nosso cenário, nossos novos hábitos, né, as coisas invadiram nossas residências, né, hoje as academias passaram a ser as nossas casas, o nosso trabalho, né, foram para as nossas casas, as escolas, né, dos nossos filhos acontecem nas nossas casas. Hoje, esse evento que está acontecendo assim, né, teria que estar pegando um voo para estar aí em Goiás, para a gente estar num auditório cheio de gente, e está sendo fisicamente, né, hoje não, está sendo remotamente, então estamos vivendo outros hábitos, né, e outros hábitos também no cenário da saúde anda acontecendo, né, UTIs cada vez mais lotadas, principalmente do SUS, né, e por essas superlotações de UTI, enfermarias, acontecendo da gente ter aí hospitais de campanha sendo montados, né, principalmente quando der o pico aí dessa pandemia, e a realidade dos hospitais públicos, né, cada vez mais aí por fechamento de cirurgias eletivas, enfermarias aí, CTIs vazios, né, então aí esse é o novo cenário que a gente se encontra, tanto na parte aí pessoal das nossas vidas aí, quanto na parte de saúde. Pode passar? Trazendo um pouco, então, do que a Unimed fez como estratégia, né, da gestão estratégica nossa, eu trago um pouco dos nossos números para vocês conhecerem a gente um pouquinho. Hoje a gente tem os clientes aí chegando quase a 130 mil clientes, né, nossos clientes e empresas, né, nossos PJs, a gente tem 312 mil empresas, colaboradores na operadora, né, média operadora, estamos com 531 colaboradores, no Hospital Unimed Juiz de Fora, que ele é bem novinho, eu vou contar para vocês mais à frente, temos 334 colaboradores, e os médicos operados, que são os nossos donos, né, que são os donos da Unimed, né, uma cooperativa, temos 1.364 hoje, né, médicos cooperados. Pode passar. Então, qual que é a proposta de valor da Unimed Juiz de Fora, né? A gente começa o nosso cuidado aí, para vocês entenderem, pela proposta de valor que a gente entrega à sociedade, né, e aos nossos clientes. Fazer a diferença na vida
das pessoas. Então, o que é isso? Aí começa o nosso cuidado centrado aí no paciente, né? A gente quer fazer a diferença na vida das pessoas, não só na doença dela, né? O que a Unimed Juiz de Fora pensa sobre essa diferença na vida delas? Elas entram no plano de saúde, né? Elas nos contratam, né? A entrada dela no plano de saúde, e a gente já quer fazer a diferença na vida dela, não só quando ela está doente, e sim por toda a jornada dela no plano de saúde nosso, né? Então, não só quando ela agudiza, né? A gente quer dar uma qualidade de vida melhor para ela. Então, a nossa assistência que a gente vai dar para ela é de qualidade e segura. Se ela agudizar, ok, a gente vai estar lá dando toda a assistência necessária a ela também. E com isso, estamos aqui para inspirar esse cuidado centrado a essa pessoa. Essa roda gigante aí que está ao lado, o nosso planejamento estratégico, ele é um pouco lúdico aqui na empresa, e ela representa isso. No centro da roda gigante aí estaria o paciente, e todas as diretrizes que a gente tem, né, no nosso planejamento estratégico para que aconteça essa assistência de qualidade segura, inspirando-se um cuidado de qualidade também. Pode passar? Essa figura aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando, né? Então, a atenção integral à saúde, porque a gente acha que essa atenção integral à saúde, a gente consegue dar uma promoção de vida melhor, né? E ter o cuidado a essa pessoa de uma forma mais integral, vendo ela como um todo, né? Esses em volta aí são os dispositivos que a Unimed Juiz de Fora tem, né? Então, você vê que o hospital é um dispositivo do ecossistema de saúde de Juiz de Fora. Nós temos também a escola de coluna e dor, espaço Viver Bem, onde a gente tem a promoção de saúde, né? Vou falar um pouquinho dele. Atenção domiciliar também. Unidade de cuidados continuados, que o doutor Ivan falou aí, que o paciente vai para o hospital e quando ele tem alta, ele piora do estado que ele estava de quando ele deu entrada nesse hospital. Então, essa unidade de cuidado continuado, ele continua com a mesma equipe que ele tinha lá na atenção domiciliar. Então, ele não perde essa linha de cuidado, né? Então, com isso, a gente consegue manter, aí ele não sai pior do que ele entrou. Então, ele consegue manter aquela linha de cuidado. É bastante interessante e a gente consegue ter o paciente no mesmo nível, né, de saúde, não sai com aquelas descaras, né, não sai com um poder nutricional, assim, pior, né, com um nível nutricional pior, enfim. Temos também o telesaúde, onde a gente faz bastante telemonitoramento das nossas carteiras, tem atenção primária, núcleos de atendimento, saúde bucal, e, diante disso tudo aqui, o mais externo, toda a equipe multi que faz isso acontecer. Esse é o nosso ecossistema de saúde. Então, não só concentrando no hospital, eu vou falar toda a estratégia que a gente fez diante desse novo cenário da pandemia para a gente conseguir dar a melhor assistência aí de qualidade e com segurança. Pode passar. Então, a primeira aí, a estratégia que a gente fez, né, foram nas assistências ambulatoriais, né? A gente tem uma unidade que ela é uma unidade primária de saúde, né, que ela tinha um produto que só atendia um produto que era integral à saúde, né? A gente tinha um médico de família, quem tinha esse plano, esse plano só atende com médico de família, tem uma equipe multi que atende ele, é um enfermeiro, era essa a característica dessa unidade. A gente transformou ela, incorporou ela para trabalhar com todos os planos de saúde, porque as outras unidades que trabalhavam com esses outros planos de saúde, elas foram fechadas gradativamente, com o fechamento das agendas. A gente nomeou ela de uma unidade não Covid, né? Ela atendia todos os casos que não tinham sinais e sintomas gripais. Mas, mesmo assim, a gente fez uma criação de fluxo e protocolos para que, às vezes, tinha umas demandas, como posso falar assim, e uma demanda espontânea para lá, às vezes o paciente tinha sinais e sintomas gripais, então a gente tinha que a gente fez um fluxo diferente para aqueles pacientes que não se enquadravam aí com esses sintomas gripais. Então, a gente tinha um plano, assim, de contingência, caso vinha um paciente com sinais e sintomas gripais.
E as outras unidades fomos fechando gradativamente, e numa dessas unidades a gente tinha um centro de lesões, né, que a gente tratava feridas. Então, essa assistência foi feita em domicílios desse paciente. Claro que o enfermeiro e o médico responsável por esses pacientes iam todos paramentados, mas a gente não deixou eles irem até essas unidades para diminuir aí o risco de contágio desse paciente. Então, a equipe ia lá na residência desse paciente e fazia o curativo e cuidava dessa lesão. Claro, com toda a segurança e monitoramento para saber se esse paciente estava com sinais e sintomas gripais. Pode passar. Não, volta uma. Esqueci de falar uma parte, por gentileza. E foi criada também, para esses fechamentos de agendas, que a gente fechou gradativamente, uma plataforma para atendimento de telemedicina. Então, esse médico, esse cooperado, né, ele não ficou sem uma forma de atendimento, né? A gente deu uma via de atendimento para ele, que foi criada essa plataforma com todos os cuidados jurídicos, né, a lei do LGPD e toda normativa, né, para o atendimento de telemedicina. Então, foram agendadas essas consultas para o atendimento de telemedicina. Pode passar. A gente tem a assistência preventiva, ela é feita, é um daqueles produtos lá do ecossistema, ela é feita no Espaço Viver Bem aqui da Unimed Juiz de Fora, né, onde a gente tem 3 tipos de reabilitação cardiopulmonar. A nível 1, ela é hospitalar. Assim que o paciente ele sai da cirurgia cardíaca, né, ele já começa a fazer uma reabilitação lá no hospital. Nosso hospital tem um pouco mais de 1 ano, isso ainda não está acontecendo, mas está em implantação, tá? Então, eu não tenho números ainda para eles. A reabilitação cardiopulmonar 2, esses pacientes, depois de uns 10 até 15 dias aí que ele sai de cirurgia, ele já vai para o nosso Espaço Viver Bem e já começa a fazer essa reabilitação cardiopulmonar. Ele é assistido por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e já começa a fazer essa reabilitação. A gente tem mais ou menos 100 pacientes nesse nível aí, 2. O nível 3, ele é um nível de paciente um pouco que já sai da 2, né, já sai um pouco melhor, já temos sempre 98 pacientes nesse nível, e o nível 4, ele já faz sem a presença, esse nível 2 com a presença de educadores físicos e fisioterapeutas, nesse mesmo espaço Viver Bem lá, e o nível 4, eles já fazem externo, numa academia, numa praça, que tem aparelhos, bicicletas disponíveis, né, e com orientação à distância dos nossos profissionais. Então, no total, a gente tem nessa assistência preventiva 632 pacientes. Foi fechado, né, porque a média de idade são 66 anos, então é um grupo de risco muito grande, né? Além de ser cardiopatas, também tem alguns são hipertensos, diabéticos, então a gente teve que fechar, mas foram todos feitos até hoje, monitoramento, né, se estão com sinais gripais ou não, se tem que ir para o hospital, se está no quadro leve, moderado ou grave, e alguns teve a possibilidade de fazer atendimentos remotos, e a gente conseguiu passar exercícios, vídeos, e eles faziam em casa, às vezes tinha no próprio prédio, quando estava aberto, né, fazer lá nos aparelhos do prédio ou da casa, uns tinham essas possibilidades. Os que tiveram, a gente foi fazendo assim. Pode passar. Nosso atendimento domiciliar, ele não é um home care, tá? O atendimento domiciliar é aqueles pacientes passíveis para esse programa, paciente que não tem como se deslocar para um atendimento à saúde, ir no ambulatório, ir numa consulta, fazer um exame, ele fica elegível a esse programa. Eu falo que a gente tem um hospital domiciliar, né? A gente já atende aí 1.006 pacientes, tá? Cidade de julho de 2020 agora, mês passado. O que a gente fez no atendimento domiciliar? A gente suspendeu as visitas eletivas da equipe multimédica e enfermagem, né? A gente fez para os 1.006 orientações das ações preventivas para eles e para a família, explicando o que era o Covid, como que tinha que se prevenir, como que se tinha que comportar dentro de casa. Desculpa, porque eles tinham uma pessoa que é do grupo de risco,
né? Então, essa família ia para a rua, ia trabalhar, ou tinha jovem, ou tinha criança, então foi feita toda a educação preventiva dessa família, quanto às possibilidades de contágio, foi feito um monitoramento ativo de todos eles, todos os pacientes do programa. Com isso, a gente teve 21 casos suspeitos, 4 casos confirmados e 1 óbito no domicílio, tudo Covid, tá? Até julho. As visitas de urgências, né? Porque a gente suspendeu as eletivas, mas os pacientes às vezes agudizavam, né? Elas eram monitoradas antes e depois, antes de ir à visita, né, de urgência, verificavam se estava com sinais gripais ou não, a equipe toda paramentada, toda a equipe foi treinada para isso, né? E se o paciente com sinais e sintomas gripais, eles todos eram monitorados por 14 dias. Casos ficavam moderados, se caíssem no quadro de moderado e grave, eram encaminhados para unidades de pronto atendimento. Pode passar. Criamos também, dia 20 de março, né, o Disque Corona. Foi uma estratégia muito importante para a nossa regulação aí de casos de Covid-19. O público-alvo foi sociedade e clientes Unimed Juiz de Fora. O que a gente fez? As unidades que estavam fechadas, a gente fez o redimensionamento desses profissionais para o Disque Corona. Então, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, agora que com as unidades fechadas, passaram a trabalhar no Disque Corona. Adequação da logística. Então, muitos dos nossos profissionais, colaboradores do administrativo, eles estão em home office, então a gente usou a estrutura logística, a infraestrutura do administrativo para fazer uma ilha de atendimento do Disque Corona. Criamos protocolos clínicos, fluxos, POPs e rotinas para esse serviço, né? A gente criou uma área, então tinha que ter todos esses documentos criados. Treinamos o time todo, né? E foi como eu vou falar, um desafio muito grande, porque, assim, essa pandemia, um dia era um fluxo, no outro dia já mudava, e outro dia já era outro protocolo, então, assim, a gente foi treinando o time, cada hora era uma coisa que fazia, cada hora era um fluxo que seguia, foi um desafio bem grande mesmo, mas eles estavam entendendo o momento da pandemia, que isso era o normal, que acontecia mesmo, não era um trabalho que estava, nossa, que bagunça, não, é porque acontecia desse jeito, a gente envolveu eles tanto que eles iam ajudando a gente, mudou aquilo ali, né, principalmente os médicos, né, que iam se inteirando aí desses protocolos clínicos. E a gente teve o apoio do nosso Telesaúde, que era um daqueles dispositivos lá, porque eles tinham a expertise da profissionalização do teleatendimento, né? Porque a gente está o quê? Representando a Unimed Juiz de Fora, não é eu, né? Não sou eu aqui, a Érica, que está atendendo. Então, bom dia, boa noite, a Unimed Juiz de Fora que possa ajudar, né? Tem toda aquela formalização, né? Apesar que não tão formal para o paciente não se sentir assim, nossa, né? Tô falando com um robô. Não, mas a gente tem que ter aquela formalidade, sim, mas com aquele acolhimento, né? Que a Unimed sempre dá. Pode passar. Então, ontem, né? A gente fechou aí com 5.723 ligações. O time que compõe o Disque Corona são 7 técnicos de enfermagem, que a primeira ligação cai para eles, né? A gente tem um enfermeiro de apoio, a gente tem também 2 psicólogos, né? Que se a gente vê que esse paciente que está ligando, se ele precisa de apoio psicológico ou não, ou às vezes ele mesmo pede um apoio psicológico, porque é divulgado assim na mídia também que a gente tem o serviço de psicologia, e com o apoio de 5 médicos. Esse apoio psicológico também, a gente tem um canal diferente para os colaboradores, é um número de WhatsApp que fala com psicólogos também, então todos os nossos colaboradores têm um canal para falar com a psicologia. Diante desse novo cenário foi muito importante, né, porque os colaboradores ficam também bem, né, essa pandemia mexe com todo mundo, né. O serviço também do Disque Corona, a gente monitora todos os casos leves a gente fala para ter o isolamento domiciliar
e explica como fazer esse isolamento domiciliar, todas as precauções que tem que ser feito, e a gente monitora esse paciente durante 14 dias, né? Então, até hoje, né, no dia 25, foram 367 pacientes monitorados. Atendimentos do psicólogo foram 113, e a gente faz o monitoramento também dos clientes de empresas, os PJs, né? A gente, 6 empresas nossas pediram apoio, além de dar também instruções, e nós montamos um protocolo geral para todas as empresas, porque essas empresas, todas elas não são do rumo da saúde, a maioria, né? E muitas delas não têm medicina do trabalho. Então, o que a gente fez? A gente montou um protocolo geral para ser um orientativo para elas saberem o que fazer nessa retomada aí do trabalho, né? Fizemos lives explicativas, né? A gente ia orientando e monitoramos também os colaboradores delas, né? Então, ao todo já foram 26 colaboradores. E atendimento médico, a gente já tem quase 1.000 aí, com 946 atendimentos médicos. Pode passar. E o hospital? O nosso hospital, ele é bem novinho, é um bebê, está engateando. Quando chegou a pandemia, a gente tinha mais ou menos 6 meses que ele foi aberto. A abertura do Hospital da Unimed Juiz de Fora, ela tem as fases, ela é faseada, fase 1, fase 2, fase 3, e a gente foi gradativamente para não abrir tudo, né? A gente viu a estratégia aí que se a gente abrisse todos os serviços, né, iria ser bom, até mesmo no orçamento, né? Então, a gente foi abrindo de forma que os serviços que auto se sustentam, né? Então, a gente abriu o CDI, né, o Centro de Diagnóstico de Imagem, a gente abriu o Centro Cirúrgico, a gente abriu o laboratório, esse Centro Cirúrgico também a gente tem o serviço de hemodinâmica, abrimos enfermaria, né, e não abrimos o PA. Quando chegou em março a pandemia, a gente estava prevendo abrir o pronto atendimento em abril. Só que a gente reuniu no nosso comitê de crise e achamos melhor não abrir agora o PA, lá em abril, né? Então, hoje, além desse serviço que a gente tem, a gente está com 29 leitos de enfermaria e 8 leitos de CTI. Então, ele está abrindo aos pouquinhos. Mas o que a gente fez durante essa pandemia, né? A gente suspendeu as agendas cirúrgicas, né, eletivas, elaboramos e adequamos os protocolos clínicos, fluxo, COPs e rotina, né? Então, o que a gente já tinha, a gente adequou, o que tinha que ser feito, a gente elaborou. A gente redirecionou os fluxos de pacientes suspeitos de COVID, então tem um fluxo totalmente separado, né, de paciente COVID, suspeito de COVID e paciente não COVID, desde a entrada à saída, com elevadores diferentes, né, de tudo, né, eles não se cruzam, tá? Redirecionamento da equipe multiprofissional para assistência, então, tem aquela equipe que trata do COVID e a que trata do não COVID, adaptação dos critérios de visita e acompanhamento familiar / cuidador, né, a restrição aí de visita, de acompanhamento da família, mas a gente usou outros critérios tecnológicos, né, a família conversa através de tablet, de vídeo, né, e até mesmo, se achar necessário pela equipe de psicologia, uma visita bem orientada, bem assistida aí pela equipe, às vezes presencial, dependendo aí de cada caso, tá? Adaptação da rotina dos profissionais, né, alimentação, descanso, sempre vendo aí uma precaução aí, e um ambiente bem preparado e como vou falar para vocês, seguro para esse profissional aí que está trabalhando. E a gente viu também compra de EPI, remédio, a gente não teve nenhum problema nessa parte, por ter um quantitativo menor, né, tá abrindo agora. E o pronto atendimento com porta regulada, o que a gente fez? A gente pensou, a gente não pode desassistir a Unimed, né, assim, os clientes da Unimed, e isso iria ajudar também os prestadores que não iam ficar sobrecarregados, né,
que a gente fez? Através do Disco Corona, ele ligava, e os clientes do Unimed que a gente via que tinha quadro elegível lá para o hospital, através do Disco Corona a gente conseguia transferir esse paciente para o hospital. Então, a gente não tinha a porta aberta, mas a gente fazia uma porta aberta regulada através do Disco Corona. Então, a gente atendia, sim, esse paciente que estava com critério moderado e grave para o hospital. Pode passar. E o nosso plano de retomada, né, que estamos fazendo agora, né, isso já está acontecendo agora, que é a reativação gradual das unidades ambulatoriais, com todo aquele protocolo de retomada, né, aferição de temperatura na chegada dos pacientes, né, o agendamento ele é feito, mas ele, na hora do agendamento, vê se tem sinais gripais ou não, confirmação de agenda também vê se está com sinais gripais ou não, agendamento com espaçamento entre as consultas para fazer a higienização das salas, todo o protocolo nosso, né, de retomada com treinamento para os colaboradores, de como usar o EPI, de como fazer as desinfecções das estações de trabalho, equipe de higiene e limpeza também treinada, preparação da logística administrativa, né, retirada de cadeiras da sala de espera, com espaçamento de 1 metro, tudo que a Anvisa, a OMS, o Ministério da Saúde preconiza, a gente adotou, preparação de álcool gel, disponibilizar para todo mundo, não pode entrar sem a máscara, se tiver sem máscara, a instituição fornece. Estamos preparando também, ativamos o nosso pronto atendimento lá do hospital segunda-feira, então a gente já está de porta aberta. E, além do mais, a gente inaugurou também o pronto atendimento virtual. O que é esse pronto atendimento virtual? A gente está vendo que as pessoas estão com medo de ir ao pronto-socorro, né? Então, os números falam que as pessoas estão, principalmente as doenças crônicas, né? Oncologia, a paciente cardiopata, hipertenso, eles não estão indo ao médico com medo de pegar a Covid, né? Então, abrimos o pronto atendimento virtual, e nisso ele tem a possibilidade de ter um acompanhamento médico de casa, e ele não se agudiza e fica em casa, e até mesmo o falecimento desse paciente no domicílio. Então, agora ele tem o atendimento virtual em casa, caso ele precise falar com o médico atende, e a gente consegue acolher e até mesmo falar, não, realmente você precisa estar aqui, tem um atendimento seguro para você, e a gente faz um atendimento presencial ou resolve ali no pronto atendimento virtual mesmo. E uma preparação importante para as auditorias remotas, né? A gente tem a auditoria da ONA, a RN 453 que mudou agora, né? Então, esse novo normal, até para as auditorias, a gente está tendo que se preparar, que elas estão sendo remotas. Pode passar. Bem, é isso aí. Tá aí meu contato, se alguém quiser alguma explicação mais detalhada. Eu trabalho no Núcleo de Planejamento e Gestão da Unimed Juiz de Fora, estou à disposição, e obrigada aí por esse tempo aí para passar um pouquinho de coisa que a gente fez aí. Tem muito mais, mas o tempo é curto, a gente podia papear aí um tempão aí. Obrigada aos três, parabéns aí a Mercedes, ao Ivan e à Érica pelas explicações, né? A gente pega aí no final a experiência, né, proporcionada pelo Unimed, né, como um novo hospital, está nascendo um novo conceito aí, realmente focado, né, no paciente. Essa discussão do cuidado centrado no paciente, ela precisa, né, envolver cada vez mais o paciente e seus familiares nessas decisões, porque é a decisão sobre a sua saúde, né? Então, esse tema tem sido amplamente debatido aí pelos líderes do setor, pelos gestores hospitalares, né, e por vários estudiosos que participam dessa discussão para cada vez mais melhorar e proporcionar um cuidado centrado no paciente que seja efetivo, que tenha os seus respaldos jurídicos aí, e também para o seu cuidado na transição, quando necessário, ser o mais seguro possível, né? Então, é muito delicado isso, porque cada vez mais esse papel do paciente, né, a gente tem que entender que temos que respeitar os valores não só do paciente, dos seus familiares, mas das organizações também. Então a gente trouxe hoje aqui
3 temas muito ricos, né? Então, depois de conhecermos um pouco mais sobre do conteúdo e experiências compartilhadas aqui por esses 3 feras da saúde, a gente recebeu aqui algumas perguntas que eu queria passar para a Mercy. Primeiro aí, falar um pouco, né? Com a sua ampla visão, Mercy, compartilha com a gente e expertise sobre essas questões da judicialização. Há muito consenso ou não nos processos que envolvem o setor saúde e os hospitais? E há muita morosidade? A morosidade é uma característica da nossa justiça. Infelizmente, nós não temos números suficientes de profissionais, de juízes que conseguem atuar em tempo recorde. Os juízes têm um volume muito grande de trabalho e não dá para atender todo mundo. Então, a morosidade é uma coisa que já faz parte da judicialização e dos processos, do andamento dos processos no judiciário brasileiro em todos os níveis, seja justiça federal, justiça estadual, as áreas do direito, nas respectivas competências. Em relação aos consensos, quando o paciente ou o seu familiar percebe que ele, primeiro porque está demorando muito, ou segundo porque as chances dele estão mais reduzidas, é um momento bastante oportuno para se tentar uma conciliação, para reduzir eventual condenação do juiz, que não é uma condenação muito pequena. Normalmente, dependendo da gravidade do caso, as condenações são até bastante pesadas. O que nós temos visto é a possibilidade de conciliação antes do ajuizamento. Então, nós temos, assim, obtido bons resultados neste trabalho de conciliação antes do paciente ser orientado por um advogado, e eu falo isso com muita tranquilidade por tantos anos de advocacia, mas ele é orientado por um advogado. Então, quando ele já chegou nesta condição, a chance de conciliação fica um pouco mais reduzida. E também quando ou o médico, a perícia médica resulta numa condição desfavorável, seja para o médico ou para o hospital, a gente tenta fazer essa conciliação para resolver ali antes de haver uma condenação do juiz. Então, há uma boa chance de êxito nas demandas no judiciário, porque o paciente também e sua família quer ver logo o resultado financeiro da sua investida ou do ajuizamento do processo. Quando envolve essas questões, principalmente que é a saúde, né, e você envolver família, essa discussão, eu acho que o processo fica cada vez mais longo aí. E também, Mercy, você comentou também sobre a LGPD. Você acha que hoje os hospitais e clínicas estão preparados para esse novo desafio que se apresenta aí muito em breve, no início de 2021? Vivian, ninguém está preparado. Nenhum setor está suficientemente preparado, porque não é possível, por maior que seja o investimento tecnológico, que se obtenha uma segurança absoluta de que não vai haver essa violação dos dados, esse vazamento dos dados. O que a nossa preocupação maior é que nós temos que fazer o investimento, nós temos que usar toda a tecnologia disponível para garantir o maior nível de segurança dessas informações. Porque depois, se houver o vazamento, como constantemente a gente acompanha nas notícias pela mídia, o vazamento de gigantes até do mercado, depois que houve o vazamento, não tem mais o que fazer. Então, a Agência Nacional de Proteção de Dados vai aplicar uma penalidade severa para a empresa e os envolvidos como um todo, até em ações coletivas, vão para o judiciário para pleitear essa reparação de danos. Então, se nós tivermos entre esses ofendidos, né, entre aspas, esse lesado, esse que teve os dados violados, se nós tivermos uma pessoa com uma influência em rede social significativa, como nós temos muitos aqui, aí realmente a imagem da empresa vai sofrer um dano tão severo. Aí você vai ver anos e anos e anos de um trabalho contínuo, aprimorado, para manter uma instituição sólida, íntegra, que se desfaz numa fração de segundo, simplesmente pela propagação nas redes sociais. Então, o que nós temos que ter? Nós temos que ter o cuidado
mostrar que nós providenciamos e usamos toda a tecnologia disponível para evitar este vazamento e garantir o maior grau de segurança para que isso não aconteça. Mas, a rigor, nenhum de nós está preparado para isso. E agora, pegando o tema aí da LGPD para levar essa reflexão aí para essa área de transição, Ivan, e dessa deshospitalização, eu acho que o cuidado e os protocolos, né, assistenciais aí, técnicos, devem ser muito mais rigorosos, né, porque há um compartilhamento dos dados do paciente, né? Eu acho que hoje, eu não sei como os hospitais de transição estão atuando nessa esfera. Você pode compartilhar para a gente quais os maiores desafios aí, principalmente com a judicialização, nessa área de transição e da judicialização? A gente tem vivenciado cada vez mais, eu digo, quem está na ponta, né, principalmente os médicos, os enfermeiros, tem vivenciado muito a judicialização dos casos. A resposta é muito difícil, porque a gente enfrenta nem sempre as pessoas com a ciência a seu lado, né? A Merci falou isso muito durante a apresentação dela, até anotei aqui a respeito do juízo de causa, né, que nem sempre existe. Então, a preparação, ela tem que ser o mais possível focada na ciência. Então, você realizar cada vez mais o procedimento baseado em dados claros e específicos, tá? E os protocolos que você falou entram exatamente nisso. Uma instituição com protocolos rígidos e extensos, apesar de trabalhoso, eles são fundamentais para a proteção da instituição, né? É a maneira que a gente pode tentar reduzir, acabar é impossível, a gente não vai ter isso nunca, mas reduzir e se proteger, né? Há um pouco de dificuldade de compreensão no dia a dia do paciente, dos familiares, do entendimento de como o processo deveria ocorrer quando a gente está pensando na parte única e exclusivamente do tratamento. Nem sempre a gente consegue deixar isso claro. É importante, a gente tem que trabalhar muito a comunicação, mas o problema vai surgir. A gente vai ter que encarar e tem que se proteger muito bem contra isso. Muito grande aí, porque assim, uma das grandes preocupações da EG é justamente utilizar a informação como instrumento, né, de capacitação cada vez mais dos gestores e das equipes, né, e a gente compreende aí o papel importante que tem a parte jurídica, né, no conhecimento de todos os processos, de todos os documentos, para deixar cada vez mais seguro não só o paciente, ali, o cuidado ao paciente, mas também no desenho desses protocolos, porque a gente já tem que se preparar, né, muitos hospitais acho que estão aí se preparando, né, para essa implementação, mas a maioria, né, a realidade do nosso país não está. Então, hoje, quando a gente vê um hospital como o da Érica, que está nascendo agora, né, pegando uma profissional com uma bagagem incrível aqui, e você ter a oportunidade de já iniciar, né, nos processos aí que eu acho que devem ser muito rigorosos. Compartilhe um pouco com a gente desse cuidado centrado no paciente, Érica, e desses protocolos que são compartilhados aí, vividos aí pela Unimed, com toda a equipe. Isso, a gente tem um momento privilegiado, né, de já nascer aí com essa cultura, né, de proteção de dados aí. Acho que fica um pouco mais fácil, né, você já nascer, né, com a cultura de gestão de risco, de colocar a LGPD para funcionar, sistema, parametrização, enfim, né, já começar do zero é muito mais fácil, né. Pela operadora também, a gente tem a RN 443 também, que pega essa parte de gestão de risco bem grande, também isso já ajuda, então, que a operadora complementa o hospital, né, e eu acho que também é muito também pegando o cuidado centrado do paciente aí, de você envolver a família, né, quando a gente tem o envolvimento da família aí, se você errar, né, igual a doutora Merci falou aí, se você errar, falar, errei, vamos lá, o que a gente está errando, envolver ela, que aí não chega a uma judicialização, né, esse é o cuidado centrado, é envolver ele no tratamento e no cuidado dele, né? Ele vai ajudar a gente a ser mais assertivo, ele vai ajudar a gente a ver o
os gargalos desse processo, então tudo ajuda. E sim, está nascendo agora é um passo mais à frente e a gente fica mais assertivo, sim, e ajuda. Quero aí, a gente está chegando aqui ao nosso tempo final, né? Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês por compartilhar aí todo esse conhecimento, experiências que vocês proporcionaram nesse final de tarde para todos nós, né? E queria pedir para vocês fazerem as considerações finais. Vamos lá, doutora Mercy. Vivian, eu quero primeiro cumprimentar os meus colegas aqui pela brilhante apresentação que os dois fizeram, são esclarecimentos assim extraordinários para todos nós, né? Quanto maior é o conhecimento, maior é a possibilidade de adequação e de compatibilização dos entendimentos, né? Então, eu quero deixar aqui para vocês essa reflexão, embora o assunto seja vasto, não só o meu, mas o dos meus colegas também, ele é inesgotável, parece, né? Mas eu queria agradecer essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre essa questão da judicialização e também de trabalhar nesse sentido da questão do médico, do profissional. Uma coisa bastante comum que acontece hoje, que não existia no passado o médico era uma pessoa assim quase venerada por toda a família, por todos os pacientes. E ao longo do tempo, com todas as informações disponibilizadas, principalmente com a questão da pesquisa no Google, o paciente já chega achando que sabe mais do que o médico para conversar com ele e discutir até eventual diagnóstico e tudo. Então, essa questão da informação, se por um lado facilita muito a vida da gente, por outro parece ser um complicador no exercício das atividades, porque ela pode resultar em situações bastante problemáticas para todos nós no exercício da profissão. Mas, de todo modo, eu quero agradecer o convite da EG, agradecer você, Vivian, por essa mediação muito legal que você fez, agradecer ao doutor Adelvânio Morato pelo convite também, e parabenizar você por esse evento que é realmente bastante confortante e bastante esclarecedor em todos os aspectos. Muito obrigada. Obrigada a você, doutora. Acho que se pudéssemos passar, como diz, são assuntos que têm muitos desdobramentos, né? E tem muitas experiências Sim. que com certeza vocês têm para compartilhar. Então a EG continua aí, né, de portas abertas para os gestores, para profissionais e experts como vocês, para poder compartilhar essas informações, né, para que a gente consiga ajudar o setor hospitalar a avançar cada vez mais. Muito obrigada, parabéns. Agora eu queria ouvir as considerações finais do nosso querido Ivan. Primeiro, quero agradecer novamente o convite, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Foi uma tarde de bastante aprendizado com os meus colegas. Quero me deixar à disposição para quem quiser, é só procurar a gente nas redes, a Dalben Alteia, para conversar um pouquinho sobre transição, que é algo que a gente tem que cada vez mais focar e que muito pouco tem sido dito. Então, esse espaço aqui foi bastante importante. E deixar um abraço a todos. Doutor Ivan, e no final, quando a equipe fechar o relatório, ela já vai soltar nas redes sociais o link de todos vocês para o pessoal continuar esse diálogo, né? E agora, Érica, a gente queria ouvir suas considerações. Ok, obrigada a todos, tá? Obrigada aí pela oportunidade, a associação, obrigada ao doutor Morato aí, Vivian, Daniele, que foi o primeiro contato. Obrigada aí aos caros colegas, foi uma tarde aí de bastante aprendizado, de troca de experiência aí, a judicialização aí, a área da saúde não vai adiante sem vocês. Doutor Ivan, quem dera que tivesse médicos, muito mais médicos com a visão do senhor aí, de gestão, de prevenção, né? Esse setor da saúde está carente desse profissional médico aí, tá? Só agradecer, foi uma tarde muito produtiva. Obrigado mesmo aí. O papel de vocês estão assim essenciais aí na sociedade, aí na área hospitalar, nesse ecossistema de saúde. Muito obrigada.
Obrigada aos três. Agora encerramos aí o nosso encontro. Gostaria de agradecer imensamente a parceria de cada um de vocês, de nossos apoiadores, de toda a diretoria da EG, dos colaboradores, da Viva Comunicação Group, que é o nosso time que trabalhou operacionalmente para que isso acontecesse, né? E tem essa parceria com a EG aí já há alguns anos, né? Que cada vez mais ela se desenvolve e enriquece os encontros. Então, até o próximo encontro, conto com vocês e boa tarde a todos. Muito obrigada a cada um e aos nossos apoiadores. Boa tarde, Lívia. Boa tarde.